faze uma oração. Se vives perturbado, Faze uma oração. se fores tentado, Faze uma oração. se fores zombado, Faze uma oração. mesmo no teu leito, Faze uma oração. mesmo ao levantar, Faze uma oração. mesmo no trabalho, Faze uma oração. mesmo no andar, Faze uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. na hora do pão, Faze uma oração. na hora da sede, Faze uma oração. na hora do dia, Faze uma oração. na hora da fúria, Faze uma oração. na hora da folga, Faze uma oração. na hora de trevas, Faze uma oração. na hora da paz, Faze uma oração. na hora da luta, Faze uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. tu vences Satanás, Fazendo uma oração. tu vences todas as lutas, Fazendo uma oração. tu dás glória a Deus, Fazendo uma oração. tu andas sempre alegre, Fazendo uma oração. os céus se alegram, Com a tua oração. dos céus virão as bênçãos, Com a tua oração. Jesus vem te buscar, Estejas em oração. no céu tu entrarás, Fazendo uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. eu ouvi uma voz lá do céu, que dizia, meu povo vem, possuir o reino eterno, a nova Jerusalém, possuir o reino eterno, a nova Jerusalém. Vi Jesus vindo sobre as nuvens, e com ele um grande
clarão, e os anjos tocando as trombetas e fazendo a grande separação. E os anjos tocando as trombetas e fazendo a grande separação. À direita vi um povo de branco, cantando uma linda canção, louvando a Deus e o Cordeiro, com suas palmas nas mãos. Louvando a Deus e o Cordeiro, com suas palmas nas mãos. À esquerda vi um povo de luto, clamando na escuridão, chorando e caindo por terra, porque não quis a salvação. Chorando e caindo por terra, porque não quis a salvação. Também o juízo final, esta foi a última visão, e a terra cobriu-se em pranto, sem Cristo e na escuridão. E a terra cobriu-se em pranto, sem Cristo e na escuridão. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. São João 11, 23. Alguns irmãos me perguntaram acerca de nosso saudoso irmão Gedivaldo Calixto de Souza o seguinte: primeiro, por que ele morreu? Segundo, onde ele está? Terceiro, nós o veremos outra vez? Eu vou responder essas três perguntas por ordem, sempre com a Bíblia aberta ao meu lado, pois ela é a verdade de Deus revelada ao homem. No dia 25 de setembro de 1981, eu recebi a triste notícia da morte de nosso querido irmão. Eu fiquei muito chocado com a notícia de sua morte. Eu fui orar e perguntei ao Senhor: por que, Senhor? Por que aconteceu isto? Ao que o Senhor me respondeu e me disse: leia Miqueias 7:2. Vamos ler juntos esse versículo. Pereceu um homem benigno, porque não há entre os homens um que seja reto na terra. Todos armam ciladas para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma rede. Gedivaldo foi colhido numa rede. Foi sequestrado na sua missão gloriosa. Tombou no campo de batalha. Ele estava chegando na estação de rádio e ali estava armada a rede. A morte é surpreendente, como canta nosso irmão Verinha. Era o seu dia. Era o fim da sua jornada na terra. Mas a missão foi cumprida, graças a Deus. Quantas vezes me encontrei com o irmão Gedivaldo às 5 horas da tarde e ele me dizia: pastor, ainda não almocei. A missão de Deus estava sempre em primeiro lugar. Vamos considerar o seu trabalho. A missão que Deus lhe entregou para ele fazer durante os dias que Deus lhe concedeu nesta terra. Foram anos de lutas ferrenhas e, no entretanto, Jesus, que era seu companheiro inseparável, nunca o abandonou. Nas agruras dessa vida, ele vencia porque tinha sua fé em Jesus, e por essa razão é que venceu. Vivia sempre escrevendo seus lindos hinos e poemas. Nas suas crônicas e narrações sempre tinha inspiração do céu. Uma pergunta oportuna: quantos foram salvos pelo seu trabalho? Isso só a eternidade vai responder. A semente que ele plantou se tornou uma grande árvore e os seus frutos continuam sendo espalhados por nossa pátria e pelo mundo afora. Muitos filhos comem pão na venda de seus discos que ele produziu. Seus filhos na fé são tantos que não se podem contar. Foi um servo do Senhor metódico, fazia tudo com amor e carinho. Pois ele dizia, para Jesus sempre o melhor. Era feito para o povo de Deus, como diz a Verinha no seu programa de rádio.
Perdemos um companheiro que soube honrar a Deus e servi-lo todos os dias de sua vida. A sua vida e a sua fé devem servir de exemplo para todos nós. Ele foi um modelo de perseverança e venceu, devemos imitá-lo. Foi um servo que muito contribuiu no Brasil para a divulgação da palavra de Deus cantada. A sua caneta nunca se cansava, a sua mente estava sempre fértil, escrevendo os hinos que gravados eram para a glória de Deus. Sempre tinha uma palavra de conselho, uma conversa simples para todos que procuravam, sem distinção. Gerivaldo fez um trabalho de acendedor de lampiões. Onde entrava, deixava atrás de si uma luz brilhante para iluminar os que estavam nas trevas. Ele deixou um rastro luminoso. Gerivaldo foi chamado para o descanso dos justos. Ele foi para a glória. Ele se despediu de nós. O último encontro que tive com ele foi na terça-feira, na estação de rádio. E na quinta-feira já estava com o Senhor. Era um ardoroso trabalhador, incansável, lutava heroicamente na obra de Deus. Nunca buscou conforto material. Nunca se esquivou de qualquer sacrifício que a causa do Evangelho exigisse. Sempre humilde. Sempre cordato com todos. A produção de discos era a sua exclusiva ocupação no mundo. O seu conforto era a presença de Cristo em sua vida. Era humilde, cheio do Espírito Santo, querido entre os irmãos e colegas do ministério cristão. Que a paz de Deus reine sobre a memória deste companheiro e amigo, pois aprove a Deus chamá-lo para o descanso eterno, deixando uma saudade que só desaparecerá quando nós o encontrarmos na presença do Senhor na glória. Vamos para a resposta da primeira pergunta: por que nosso irmão Gerivaldo morreu? Ele morreu porque está ordenado aos homens morrer uma só vez e depois vem o juízo. Hebreus 9, 27. A morte é boa. É só estar preparado para recebê-la. A morte entrou neste mundo pelo pecado de Adão. Ela passou para todos os homens, portanto todos morrem em Adão, e os que creem em Cristo são justificados pela sua morte. A sua morte na cruz do Calvário. Os ímpios e os pecadores morrem sem esperança, mas o salvo não morre. Ele dorme na esperança de acordar no dia da ressurreição. O homem nascido de mulher é como uma flor que murcha. Seus dias todos estão contados na terra. Todos temos que morrer um dia, de uma maneira ou de outra. Por exemplo, Enoque foi transladado para não ver a morte. Moisés foi sepultado por Deus. Elias foi arrebatado num carro de fogo. Estevão foi apedrejado e Paulo foi decapitado. No dia certo, a ceifadora de vida chega, levando-nos para outro lado da vida. É preciso estar preparado para saudá-la bem-vinda. Mas o pecador tem a morte eterna, ele vai viver separado de Deus por toda a eternidade. Também se chama a segunda morte. As Escrituras Sagradas se referem à morte do salvo como dormir, porque o crente ao morrer perde a consciência desse mundo. É parecido com dormir fisicamente e só vai acordar na eternidade com Deus, isto é, se morreu em Cristo. Se não creu em Jesus, então será diferente, será um sofrimento para sempre, com um corpo próprio para sofrer. E o pior, colhendo tudo que semeou. O corpo de nosso irmão Gerivaldo, que estava salvo, adormeceu, como o de Estevão, que sendo apedrejado, o seu rosto brilhou como o rosto de um anjo, e ainda orou pelos seus malfeitores, dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado, e adormeceu. Estevão findou seu ministério aqui na terra, martirizado com apedrejamento e morte. Seu nome significa coroa ou grinalda. Os seus inimigos o fizeram tombar apedrejado. Mas enquanto Estevão caía no chão, sobre o peso da violência das pedras, o Senhor Jesus se levantava do seu trono para saudar e receber bem-vindo mais um filho querido. Era mais um mártir que tingia o chão de Jerusalém com o sangue inocente, o sangue de um justo, uma testemunha fiel, o sangue de mais um herói da fé. Eu penso que o irmão Gerivaldo também orou pelos seus algozes e depois adormeceu e o seu espírito foi recebido na glória por Jesus. Esses homens que mataram nosso irmão Gerivaldo não tinham paz, somente ódio,
Em Isaías 57, 21 está escrito: os ímpios não têm paz, diz o meu Deus. O lugar dos ímpios e dos homens maus é a perdição eterna, é o inferno. Esse lugar não foi feito para os homens, mas para o diabo e seus anjos que pecaram. Mas se o homem insiste em andar e obedecer o diabo na terra, um dia irá viver com ele eternamente no inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Vocês já pensaram o fogo queimando e os bichos comendo por toda a eternidade? Ali o ímpio clamará e se arrependerá, mas será tarde, tarde demais. Vamos para a resposta da segunda pergunta. Onde está o nosso irmão Gidivaldo? Nesta hora o irmão Gidivaldo está no paraíso de Deus, esperando o dia da ressurreição. Eu penso que na hora do seu martírio, quando sua vida estava sendo oferecida como holocausto, certamente ele viu uma visão como Estevão e não sentiu as dores do suplício. Gidivaldo não olhou para os seus algozes enfurecidos, nem tentou um meio para fugir de suas mãos. Ele olhou para cima, para o céu, esperando receber a coroa da vida que Deus tem prometido a todos que o amam. Nesta hora o irmão Gidivaldo não estava só. O anjo do Senhor estava ao seu lado. Mas chegou a sua hora, chegou o seu dia, chegou o seu momento de partir. E ele estava pronto e partiu. Foi um enterro lindo, 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 como o enterro de Lázaro. Os anjos desceram e o levaram nosso irmão para o paraíso de Deus. Foi um grande, repentino alívio para o irmão Gidivaldo. Ele foi transportado da miséria deste mundo para a casa de Deus. Um gozo inefável se apoderou dele. Quando acordou e abriu os olhos, estava na presença de Deus. A miséria do mundo e a glória terrestre, tudo cessou. Ele não foi para o purgatório, foi direto para o céu. Ele era salvo e conseguiu penetrar nos portões celestiais e receber a coroa da vida. Esta coroa que está preparada para todos os vencedores. Ele irá ressuscitar com um corpo imortal e glorioso para se juntar com os remidos do Senhor e gozar a vida eterna. Nós passamos por esta vida uma vez só. Ao morrer, o corpo fica na terra e se torna pó como era. Mas a nossa alma é imortal, nunca deixa de existir com a morte do corpo. Ela somente se separa. Porque para Deus todos continuam vivos. É só a matéria que fica aqui. Mas os que dormem em Cristo continuam vivos para Deus. Vamos para a resposta da terceira e última pergunta. Nós veremos nosso irmão Gidivaldo outra vez? Esta pergunta é um pouco difícil, mas podemos encontrar resposta na Bíblia. No Evangelho de São Lucas, capítulo 13, verso 29, lemos o seguinte: E naquele dia vereis Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas assentados na mesa no reino de Deus. Que maravilha, sentado nas bodas do Cordeiro, juntamente com todos os profetas, todos se conhecerão. Então vamos ver e conhecer Abraão, o pai da fé, Isaque, que ia ser sacrificado no monte de Moriá, Jacó, que comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. Ali veremos também nosso irmão Gidivaldo, junto na mesa, nas bodas do Cordeiro, com o rosto brilhando como o rosto de um anjo de Deus. Só que ele terá outro nome recebido com a pedrinha branca de ingresso nas bodas do Cordeiro. E aqui na terra, você me pergunta, bem, aqui na terra o seu corpo está inerte, próximo ao púlpito de sua igreja, que era a Assembleia de Deus da Vila Califórnia. Este mesmo púlpito que foi testemunha, quantas vezes em vida ele cantava e relatava as bênçãos do Senhor. A multidão dos fiéis e admiradores iam crescendo mais e mais, no templo, na rua e no quarteirão da rua. Todos queriam ver o seu rosto, vê-lo pela última vez. Era impressionante, seu corpo mudo dentro de um caixão. Enquanto na imensidade dos céus desse vasto e imenso Brasil, a sua voz ouvida, uma de sua última gravação intitulada Conselho, que é cantado em dupla com seu irmão Genival. Sua mulher coitada, para consolá-lo só tem que dizer: não tenho dinheiro, filhinhos, espera.
quiserem, papai vai trazer. Gedivaldo não morreu. Ele continua cantando por muitos anos, através dos seus discos, nas emissoras e nos lares. Ele voou para as mansões celestiais, onde foi vestido com vestes que jamais se romperão. Isso será por pouco tempo, pois logo a trombeta soará e todos nós estaremos junto com ele no reino do nosso Pai. Gedivaldo, meu irmão, receba a minha última homenagem. Eu que sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, pastor José Gomes Moreno. Irmão Gedivaldo, a tua vida aqui na terra foi uma verdadeira fonte de inspiração para teus filhos, para a igreja que você tanto amou, para a sua esposa, esta tua esposa que herdou o teu trabalho de evangelização. Deixastes um rastro luminoso. As obras que tu fizestes continuarão pregando e cantando em teu lugar. Esses hinos que tu fizestes com tanto amor e carinho. Gedivaldo, nós te admiramos. Admiramos o teu trabalho, a tua fé, paciência e humildade. A perseverança era um dos teus grandes predicados. Depois de tua morte, muitos te imitarão. Querido Gedivaldo, a Bíblia que você lia todos os dias foi para ti um lenitivo para os momentos maus e difíceis, aqueles que você atravessou durante tua vida aqui na terra. A Bíblia foi uma bússola apontando sempre para a porta do lar celestial, de onde você por fim venceu e entrou, graças a Deus. Gedivaldo, você foi um gigante na terra. A tua memória não se apagará tão fácil. Tu passasses para uma vida melhor. Nós ficamos chorando a tua partida, pois assim o determinou a santa vontade de Deus. Os portões da glória se abriram para te receber, e na tua chegada se ouviu a voz de Deus dizendo: bem-vindo, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. E ali ficarás no paraíso de Deus, esperando até o soar da última trombeta. Quando tu te levantarás com o rosto de um anjo, com o corpo glorioso e incorruptível, para morar para sempre com o Senhor, aquele que você sempre amou e serviu aqui na terra. Querido irmão Gedivaldo, aqueles irmãos que tu carregasses espiritualmente durante tua vida aqui na terra, com os teus sábios conselhos, tua paciência e tua humildade, todos agradecidos como um preito de gratidão, levarão o teu corpo até o cemitério, lugar de tua última morada na terra. Ao som do último hino, a última pregação e a última oração, o corpo do querido cantor, compositor e diretor da gravadora GCS desceu à terra fria. Estava rígido pela implacável morte, mas o seu rosto brilhava, parecia sorrir, parecia dormir. Eu disse com toda certeza: dorme, meu querido irmão Gedivaldo. Dorme, companheiro e apóstolo de Jesus Cristo, até o soar da última trombeta no dia da ressurreição, quando você subirá junto com os remidos do Senhor para a pátria celeste. Foi uma perca irreparável. Ficou um vácuo no coração de todos nós, todos que te amaram, te admiraram durante tua vida aqui nesta terra. Um dia nós estaremos juntos no céu, onde não haverá mais morte, nem clamor e nem dor, ao lado de nosso querido Jesus, como você costumava dizer no vosso programa de rádio. Adeus, irmão Gedivaldo Calixto de Souza. Adeus, meu irmão, até o dia da ressurreição. Abatida neste mundo de aflição, Jesus Cristo está dizendo: dá-me o teu coração. Vê nas horas de tristezas uma luz sempre a brilhar. É Jesus o Salvador que está a te chamar. Te
já estão pregados na cruz. O sublime livramento quem te dá é só Jesus. Tu que andas vacilante, que o mundo seduziu, vem a Cristo confiante, que na cruz já te remiu. Pra que sofrer? Pra que chorar? Jesus te ama, te quer salvar. Vida feliz tem pra te dar. Pra que sofrer? Pra que chorar? Pra que sofrer? Sim, Jesus, te seguirei, Pra que chorar? meu precioso Salvador. Ó, retira os meus olhos deste mundo de horror. Tua graça e teu favor, quero sempre aqui cantar, pela grande salvação deste amor que é sem igual. Pra que sofrer? Pra que chorar? Sim, Jesus, te seguirei, meu precioso Salvador. Ó, retira os meus olhos deste mundo de horror. Tua graça e teu favor, quero sempre aqui contar, pela grande salvação deste amor que é sem igual. Não vou sofrer, não vou chorar. Jesus morreu em meu lugar. Vida feliz, Jesus me dá. Não vou sofrer, não vou chorar. Vida feliz, Jesus me dá. Não vou Há muitos crentes que calúnia não aguentam quando alguém lhe calunia, e Jesus se afugentam. Eu tenho um Deus que sempre vela por mim, quanto mais falam de mim, mais a minha fé aumenta. Vou consagrando e vou orando também. Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta. Vou consagrando e vou orando também. Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta. Me maltrataram, me humilharam, me insultaram e já me caluniaram, mas isso não me atormenta. Eu tenho um Deus que sempre vela por mim, quanto mais falam de mim, mais a minha fé aumenta. Vou consagrando e vou orando também. Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta. Vou consagrando e vou orando também. Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta. Muitos falaram que Deus não era comigo, mas era a voz do inimigo pra me deixar em tormento. Fui consagrando e fui orando também. Quanto mais a luta vem, mais a minha fé aumenta. Vou consagrando